Então, vamos lá. Ó. Vou pegar os parâmetros. L igual a 0,2, T igual a 2. O valor para o qual meu processo, meu sinal de saída está tendendo, ó, é o meu ganho, que é 1. Então, vou só escrever isso na outra página. Então, nós achamos aqui que o K é 1 para aquele processo. Eu estimei que a minha constante de tempo é aproximadamente 2 segundos e meu atraso de tempo aproximadamente 0,2. Agora eu vou calcular os parâmetros. Ó. O ganho proporcional, Kp é 1,2 vezes T sobre K vezes L, que é 1,2 vezes 2. O ganho é 1 dividido por 0,2. Isso vai dar aproximadamente 2,4 dividido por 2 vai dar 12. Então, meu ganho proporcional é 12. A taxa integral é 2 vezes L. Aliás, a taxa integral é 2 vezes L. Na verdade, é o ganho integral, né? É 2 vezes L, que é 2 vezes 0,2, que é 0,4. A taxa integral, na verdade, é o inverso disso. Ou o ganho integral, né? No caso, ele dá a taxa. Eu escrevi errado, desculpa. Ele dá a taxa integral. Se eu for entrar com ganho, eu tenho que entrar invertido. Então, a taxa integral é 0,4 e o ganho integral é 1 sobre 0,4. Se eu for entrar com ele, que dá 2,5. Lembrando que são valores absolutos, né? A taxa integral, na verdade, é 1 sobre segundos, né? RPM. Hertz. 2,5. E o tempo derivativo em segundos é L sobre 2. 0,2 sobre 2, que é 0,1. Portanto, para essa planta aqui, ó, para esse sistema de controle, está sob análise, o método sugerido pelo Ziegler-Nichols de ajuste dos parâmetros de controlador são esses: proporcional, integral, depende se for taxa ou ganho, e derivativo. Como que vai ser essa resposta? O objetivo dele é que essa resposta seja assim, ó. Os dois métodos dele, eles trabalham que você tem uma resposta assim. Uma resposta rápida, e pelo fato de ser rápida ela vai oscilar, mas de forma que do primeiro pico para o segundo, você tem uma queda aí de 75%. É isso que ele vai tentar configurar com esses parâmetros dele ali. Com isso, esses que são os valores sugeridos. Tá aí, né, para a gente conferir as respostas, se eu não fizer uma conta errada. Se eu quisesse pegar esses valores e jogar na função de transferência do controlador, para fazer algum trabalho posterior com ela, que seria esses parâmetros aqui, né, nós chegaríamos nessa função de transferência. Mas o que importa para mim agora é simular lá no processo. É agora que são elas, porque manipular o MATLAB com esse mousepad aqui é um desafio, vamos ver. Deixa eu abrir aqui o Simulink. Então tá aqui, ó. Eu já coloquei a simulação aqui, tá no Simulink, é a planta. Tá ali em malha aberta aqui embaixo, com a entrada degrau.
e a saída. Então, vou simular primeiro aqui em malha aberta, para a gente ver. Que a característica dinâmica era aquela. Ó. Eu dei um atrasozinho aqui de 1 segundo na simulação, só para ele não começar grudado ali. Então, olha só, essa é a malha aberta. Partiu, está estabilizando em 1. Joia. Esse quadradinho já é uma função que já vem programada no Simulink. Quando a gente está montando o diagrama de blocos, ele tem esse quadrado lá do controlador PID. Então, se a gente clicar nele aqui 2 vezes, ele abre essa janela. Ele te dá a fórmula do controlador, que é a que nós estamos usando, ao proporcional, o integral e o derivativo. Então, no caso aqui, ele está usando o ganho integral. Então, aquele valor que nós calculamos, nós temos que inverter para entrar aqui. E te dá outras opções de fórmula para você utilizar. Nós estamos usando o controlador PID ideal, aquele do ISA, padrão ISA. Tem várias formas de configurações. Então, a princípio, ele já vem configurado no padrão ISA, que é o padrão internacional, que é essa configuração que nós vimos lá na função de transferência. Eu só venho aqui agora, ó, não preciso mexer em nada nessa função que ele apresenta, só alterar o proporcional, entrar com os valores de proporcional, integral e derivativo. Tá? Mas antes de eu entrar com ele, vou só simular ele aqui na malha fechada, sem o controlador. Não ajustei nada lá para o controlador. Tudo zerado lá nele. Só para vocês verem. Aí fala, olha, Cristiano, que beleza a resposta. Olha lá, vem, não oscila, estabiliza rapidinho em 5 segundos. Joia. Mas olha só o valor que ele estabiliza. 0,5. O meu sinal de entrada é um degrau de amplitude 1. Quer dizer que ele está com 50% de erro. Então, quando você fechou a malha de controle, ao contrário da malha aberta, ó, quando você fez o teste na malha aberta, ele estabilizou em 1, né, mas demorou muito tempo, demorou 7 a 8 segundos, e nada funciona na malha aberta. Nós estamos trabalhando para fazer um controlador ativo, no caso, de suspensão ativa daquele carro, para controlar que ele tenha um comportamento dinâmico o melhor possível. Então, só o fato de eu fechar a malha de controle, ele já modificou aquela resposta. Já deu um erro de 50%, ou seja, ele vai oscilar um pouquinho só, joia, não vai ter overshoot, mas ele vai parar o carro num ponto que eu não queria, ou mais baixo ou mais alto, por exemplo. Pode causar um choque com alguma coisa, né? Então, vamos ajustar o controlador com base nos parâmetros que nós calculamos, que foi 12 de proporcional, então o ganho proporcional foi 12, então no MATLAB é o ganho mesmo. Se aqui fosse a taxa, que ia vir 1 sobre I. Como vem só o I sozinho aqui em cima, é o ganho integral. O método Ziegler-Nichols, ele me dá a taxa integral. Como o ganho e a taxa são inversos, olha só, o ganho está lá em cima. A taxa ao inverso dela, tem que inverter esse valor de 0,4. Que nós já calculamos aqui no slide anterior, dá 2,5. Então, aqui é 2,5. E o derivativo, que é 0,1. Só entrei com os valores, não mexi em nada, a princípio. Então tá lá. Vou simular agora com o controlador. Olha só. Com o controlador, esse que foi o tipo de resposta que ele me deu. Ele deu aquela queda de 75%, ó, ele estava aqui 1,42, veio para 1,15, mais ou menos. Então, ele é programado, o método Ziegler-Nichols, para dar essa queda, de forma que você tenha 2 ou 3 no máximo oscilações e já estabilize. Ele ficou mais rápido, zerou o erro, lá, estabilizou em 1,
em 5 segundos, aproximadamente, entre 4 e 5. Porém, o que aconteceu? Ele me deu um overshoot aí de 40%, 1,45, sei lá, quase 50% de overshoot. Tá. O seu carro, que você está programando para ter esse controle de suspensão ativa, é um off-road? Se for, vai ser até bom que ele tenha 50% de overshoot, que vai ter mais emoção. Mas um carro na cidade, ou seja, ele vai pular o dobro da distância de altura que você passar. Não é isso que você quer, né? 50% aí da altura. Que ele vai passar, ó, vai oscilar para depois começar a estabilizar. Portanto, essa sugestão inicial do Ziegler-Nichols para esse processo alcançou o resultado deles, que é baixar o primeiro do segundo pico de 75% aproximadamente, que dá uma amortização rápida. O sistema estabilizou rapidamente, 4, 5 segundos, erro zero. Beleza, mas eu tenho que ajustar esse overshoot. Esse overshoot para mim não está satisfatório. Quero ter no máximo aí 20% que eu consigo suportar, vamos dizer assim. Aí como que você faz? Ou você vem aqui e altera esses parâmetros do seu P&D, como nós vimos. Ah, ele está oscilando muito, eu posso aumentar aqui o derivativo. Vamos aqui, ponto 4. Para me melhorar o meu regime transitório. Olha, já melhorou bastante, né? O erro está zero. O meu overshoot está aí 10%, porque o derivativo ele atua no regime transitório, o integral no regime permanente. O erro já estava zero, não mexi no integral, queria melhorar aquelas oscilações. Dei um chute aqui, deu certo. Ah, beleza, Cristiano, para mim tá bom esse comportamento do carro. Ah, não, quero melhorar mais ainda. Sei que agora eu só usei os conceitos que nós vimos no ano passado, mexi no derivativo. Para mim não ter que vir aqui, vou voltar para o valor que estava, tá? Para mim não ter que vir aqui, esse é o recurso do MATLAB, tá? Nesse parâmetro do MATLAB, ó, nesses parâmetros do controlador, pode ser que, igual eu fiz aí agora, ó, eu dei um chute com base no conhecimento que eu tenho das ações de controle, beleza, ajustei, não, tá ótimo, acabou, fechou, vai embora, beleza. Ah, não, eu quero ser, eu quero ser mais preciso, sou meticuloso. Aí você vem nessa tecla aqui, ó. Tune. Tá vendo? Sintonia. Opa, eu alterei aqui, não apliquei as mudanças. Deixa eu aplicar aqui, porque isso aí não tem como comparar. Ele compara o sinal atual com o sinal que eu vou mexer agora. Por isso que eu tenho que aplicar. Então, apliquei lá. Só para confirmar para vocês verem o que estava antes, ó. Aquele overshoot gigante. Ó, de 45%. Beleza. Voltou o que estava antes. Agora eu vou mandar ele sintonizar. Ou seja, vamos ver o que eu posso melhorar. Olha lá. Aí tá aplicando o sinal de teste na planta, está linearizando ela, aplicando o sinal de teste, fazendo as contas dele. Olha o que ele vai me retornar, que interessante. Olha aqui, ele me volta dois gráficos. O azul pontilhado, que é a resposta da minha planta atual, e uma sintonia, que é o contínuo, que ele fez por conta dele. Olha aqui embaixo. Deixa eu não confundir essa janela aqui não. Tá vendo? Ó? Ele fez uma sintonia aqui por conta dele, e ele te sugeriu ó, o proporcional de 1,97, olha lá embaixo. O integral de 0,97, o derivativo de 0,2. Esse N aqui não precisa se preocupar, não. Isso aqui é o fator de interpolação dele. Ele já te sugeriu. Aí você fala assim, não, beleza. Ele não está oscilando, mas está demorando muito. Eu queria que ele estabilizasse mais rápido. Eu queria que meu carro aqui com 2 segundos, ele já passou no quebra-mola, 2 segundos, já ninguém está sentindo mais nada. Olha que interessante. Lá em cima, vocês perceberem, tem 2 pontos deslizantes. Um é a resposta no tempo.
pode ser mais rápida ou mais lenta, resposta temporal. E o outro é o seu comportamento transitório, que pode ser mais agressivo ou mais robusto. Aí você vem aqui, ó, você altera aqui do jeito que você quiser. E é bom que você está vendo o que está acontecendo com o seu gráfico. Quero que a resposta seja mais rápida. Ó, olha eu diminuindo o tempo de acomodação. Só que à medida que eu diminuo o tempo de acomodação, eu estou aumentando o meu overshoot. Olha lá. Aí eu venho aqui e posso, no parâmetro de baixo, no gráfico de baixo, eu posso controlar e diminuir mais ainda esse overshoot, tanto que eu quiser. Esses limites aqui são as possibilidades que eu tenho para mexer com a resposta transitória da minha planta. Então eu vim, vamos supor que eu mexi aí e falei, não. Olha lá. Mais lenta, minha planta, mais rápido. Lá em cima a coluna, ó, slower, faster. Mais rápido, mas agora está demorando mais para estabilizar. Eu venho aqui, mais agressivo. Pode dar um overshootzinho, mas eu estou estabilizando mais rápido. Não posso dar overshoot nenhum. Ficar mais robusto. Olha só, ajustei o comportamento aqui. Vamos supor que esse é o jeito que eu quis. Ele veio rapidamente aí. Com menos de meio segundo ele já começa a estabilizar. Com 1,5 segundo já estabilizou. Não vai ter quase tranco nenhum. Não vai ter quase overshoot nenhum e vai ser suave, ó, essa estabilização dele. Beleza. Ajustei esses parâmetros visualmente. Eu nem calculei parâmetro nenhum. Estou mexendo só na curva. Estou só de olho no desenho. Aí esse desenho para mim está ótimo. Ele já te dá esses parâmetros aqui embaixo. Qualquer esse ajuste você vai ter que fazer. Tem que voltar lá e ajustar no seu controlador. Ele te dá essa opção com essa janelinha aqui, ó. Show parâmetros. Ele te mostra, ó. Quando você ajustou, os valores que você vai ter, ó, de proporcional, integral, derivativo, e te dá, lembra lá em modelagem que nós vimos, parâmetros de desempenho, ó, tempo de subida, tempo de acomodação, overshoot. Ele te fala margem de ganho aí do lado do diagrama de Bode, ó, margem de ganho, margem de fase, ó, ficou infinito, positivo, sistema estável. Ele fala que o overshoot vai ser de 5% só. Olha quanto que estava antes, 42%. O tempo de acomodação agora ficou em 1 segundo, antes estava em 3. Aí você fala, não, beleza. Eu vi a figura, gostei da figura, ficou bom para mim, vi aqui os parâmetros, joia. Ele está subindo em menos de meio segundo, a 0,2 segundos, ele já subiu. Com 1 segundo, 0,1, ele já estabilizou. Overshoot quase nenhum. Tô rico. Beleza, vou ajustar meu controlador. Aí você vem aqui, fecha a janelinha, tem essa opção aqui, ó. Pra você não ter que ficar transcrevendo tudo lá no seu controlador, você só clica aqui, ó, Update Block. Quando eu clico esse Update Block, pronto. Ele ajustou, você viu que a curva pontilhada sumiu. Porque agora essa é que é a sua resposta. Foi a resposta que você ajustou. Automaticamente, ele já vai lá, ó, os parâmetros do seu controlador e já altera para você. Os 3 parâmetros com base no que você ajustou ali, que você fez a sintonia fina. Agora, se eu voltar aqui, ó, simular, ele já mostra qual que vai ser a resposta da sua planta, que foi aquela que a gente ajustou com overshoot 5%, tempo de acomodação de 1,1 segundos, e já faz todo esse ajuste no próprio processo para você. E só para ilustrar, para mim, para a gente dar uma paradinha para o intervalo, deixa eu achar o arquivo aqui. Aqui, ó.
como é que chama? Exemplo. Ele pegou os parâmetros do controlador que nós calculamos, tá? Já não está esse que eu ajustei agora, não. Ele pegou os parâmetros do controlador, tá aqui o da planta, sozinho, tá aqui. Uso a função de transferência do controlador que nós ajustamos e gerou a função de transferência em malha fechada. E eu pedi para simular só para vocês verem como que a presença do controlador afeta o lugar das raízes da sua planta. Olha só. Esse gráfico da esquerda era como sua planta funcionava, as posições dos polos em malha fechada, como que ela poderia funcionar. Depois que eu faço o ajuste, esse que modifica o lugar das raízes. Olha, as possibilidades de polo aqui, ó. Lembrando que essas curvas em azul e verde são todas as possíveis localizações do polo. Antes do controlador, o seu polo só podia estar nessa posição aqui, ó, mais para cima ou mais para baixo. Ou seja, comportamento dinâmico muito limitado. Essa aqui não. Ele já mudou completamente as formas que a sua planta pôde funcionar. Por isso que aquela hora que eu estava mexendo naquela barrinha deslizante, ela ia modificando sobre vários aspectos. Aqui não, eu ia ficar limitado. É só esse comportamento onde esses polos estivessem aqui nessa linha. Aqui não. Você viu que tinha hora que ele oscilou mais, nesse momento aqui, que ele está aqui no eixo real, ele oscilou menos. Aqui ele estava mais rápido, aqui ele estava mais lento. Por isso que o controlador, essa ferramenta, ela me mostra que o meu processo ficou mais versátil com a presença do controlador. Perceberam, pessoal, então a aplicação do método, olha só, dos Ziegler-Nichols, eu peguei a curva. Se o meu sistema respondeu com essa curva, quer dizer que ele poderia ser usado o primeiro método, a malha aberta. Né? Eu apliquei lá o teste, sinal degrau. Saiu essa curva, opa, uma curva muito próxima a essa, posso aplicar o primeiro método Ziegler-Nichols. Traçamos a reta, calculamos o atraso de tempo, estimamos, né? O atraso de tempo e a constante de tempo, joguei na tabela. O valor da tabela, que eu calculei aqui, nós jogamos aqui no simulador do MATLAB, tem esse bloquinho lá. Se for entrar no Simulink, no bloco lá de controle, vocês vão ver esse bloquinho lá paradinho. Abrimos ele e joguei os parâmetros aqui. Se não ficou satisfatório, eu não preciso recalcular tudo de novo, que seria o normal. Hoje, como nós temos recurso no MATLAB, com essa tecla Tune, como eu já disse para vocês, nós podemos alterar visualmente a forma da curva. E aí, ele mesmo já faz as contas matemáticas, e cliquei nele. Ele mesmo já faz as contas matemáticas e já te joga quais são os valores desse parâmetro. Aí sim, né? Aí você vai lá na planta, o processo real, e faz o ajuste do seu controlador, que vai dar certinho, você vai ganhar um aumento, vai ser promovido. Beleza? Alguma pergunta nessa primeira parte da matéria, para a gente dar um stop? Então, tranquilo. Então, eu vou deixar gravando. Quando a gente voltar, eu faço um exemplo agora da malha fechada, utilizando uma ferramenta muito parecida, mas é outra que tem no MATLAB. E aí a gente fecha. Eu vou falar com vocês como é que nós vamos ficar com a segunda avaliação. Ok? Com 15 minutinhos nós estamos voltando. Só a conta de beber uma água ali. Só desligar o áudio.
Bom, pessoal, vamos lá para a gente fechar aqui, então. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês da maré fechada, como é que funciona. Portanto, quando que eu vou usar o segundo método, o método da malha fechada? Quando esse aqui não funcionar. Quando que esse não funciona? Se eu pegar um sistema de controle, se eu já souber de antemão que ele tem malha aberta, ótimo. Se eu não souber e aplicar um sinal degrau e der uma curva oscilatória diferente desse formato em azul aí, quer dizer que ele tem polos complexos conjugados, pode ter polos na origem, então esse método não se aplica. E aí, quer dizer que o meu processo está em malha fechada. Ah, um detalhe, pessoal. Tudo que eu estava explicando para vocês, aquela tecla, eu coloquei tudo com a setinha indicativo, passo a passo aqui, que se um dia alguém quiser fazer um teste, quiser fazer uns exercícios, olha lá. Aí eu pus uma sequência aqui que eu usei, ó, entrei com os parâmetros, apertei a tecla Tune, lá em cima apontei as regulares que tem que ser feitas, lá embaixo, ó, tá mostrando, aqui tem as teclas de ajuste visual da curva, aqui embaixo ele vai te dar os parâmetros. Depois, se você quiser ver esses parâmetros, tem o show parâmetros lá em cima, a seta, mostra tudo, como que vai comportar dinamicamente. E finalmente, se você for no update block, ele já vem e atualiza o seu bloco do controlador. Pus passo a passo aí para quem quiser fazer depois. Esse outro método também nós vamos ver agora, que eu pus passo a passo aí também. Agora nós vamos para um outro caso, um problema que nós chegamos até a estudar lá em modelagem, que é o sistema de controle de posicionamento dessa antena aí para o satélite. Essa é do livro do Norman. Esse satélite, qual que é o problema de controle aqui? Esse satélite ele é acionado por um motor, tem a regulagem de sensibilidade do potenciômetro, ele tem que ficar, essa antena tem que ficar sempre apontada para o satélite, para captar todas as informações coletadas por ele. Então, o problema de controle é manter ele no movimento suave toda vez que esse satélite movimentar a sua posição, sem oscilar e sem errar. Esse processo foi modelado com base nesse diagrama de blocos aí e essa função de transferência. 1 sobre S, S mais 1, S mais 5. Percebam que, mesmo eu não fazendo teste, eu tenho um polo na origem, até deixei apontado com a seta vermelha. O que polo na origem faz? Ele insere oscilações no seu processo. Portanto, se você fosse fazer aquele teste com o degrau, a resposta não seria aquela aparecendo no sistema de primeira ordem, seria uma resposta oscilatória, o que comprova que não pode ser utilizado aquele primeiro método. Nós teremos, então, que obter o segundo método do Ziegler-Nichols. Como que funciona esse segundo método? Vou mostrar duas formas de fazer. Uma forma por simulação no MATLAB e outra fazendo conta usando o critério do Routh-Hurwitz. Se eu for no meu processo, eu tenho que zerar, esse é o método lá que nós vimos, tem que zerar o derivativo integral. Por que o integral aqui está zerando aí com o infinito? Porque se for o ganho integral, é o inverso da taxa integral, e o inverso do infinito que dá zero. Nesse caso, o derivativo é zero, isso quer dizer que o ganho derivativo é igual à taxa derivativa, que é zero. Não tem relação inversa. Zerei os dois e vou aumentar meu ganho. No processo em malha fechada. Então, o meu controlador agora vai passar a ser só um controlador K, proporcional. Né? Se eu pegar essa função aqui, vamos chamar meu G de S, que é o proporcional, dividido por S, S mais 1, S mais 5, e calcular a função em malha fechada, como que é a função em malha fechada? Desse processo, ó, é G de S sobre 1 mais G de S. Se eu fizer essa conta, se eu pegar essa função aqui, é o meu G de S. Ó.
o controlador mais o processo. Jogar na função em malha fechada, eu vou chegar nessa equação aqui embaixo. E olha onde que apareceu o meu ganho quando eu faço o cálculo em malha fechada. Apareceu no denominador. Portanto, alterar o valor dos ganhos implica em alterar o valor dos meus polos de malha fechada. E esse processo é alterar esse ganho de forma a chegar no valor crítico, ao valor que eu tenha oscilações com a mesma amplitude. Ou seja, jogar os meus polos de malha fechada, variando esse ganho, ó, eu vou jogar esses polos de malha fechada para esse ponto. No MATLAB, eu posso fazer isso no Simulink, igual nós fizemos ali agora. Então, deixa eu pegar o... Já fiz o diagrama aqui, ó, da antena. Peguei a função de transferência da antena. Vão achar esse ganho crítico. Aí vocês vão ver a diferença da estimativa aqui do cálculo. Então, eu tirei meu PID. Eu podia até deixar ele lá e zerar o proporcional integral, mas eu tirei, que é para ficar mais fácil. Está aqui a função de transferência da planta. Aí eu coloquei ela na forma aqui expandida, né, que é S vezes S mais 1 vezes S mais 5. E estou com o meu ganho aqui igual. Se eu simular esse processo, o ganho 1, MATLAB meu que tá bom, não. Olha lá. E vai me dar essa curva de resposta. Não está nem oscilando, né? Então eu vou aumentar esse ganho, mas está muito lento. Olha o processo. Ele está estabilizando. Ele não oscila, mas está estabilizando em 20 segundos, né, ou mais. Muito lento. Então vou aumentando esse ganho. Para fazer ele oscilar, vou passar aqui, aumentar de 10 em 10 aqui. Eu já aumentei de 10, ele já... Quer dizer que eu estou jogando meus polos para próximo do eixo imaginário. Já oscilou bem mais. Continua a aumentar. Eu tenho que ir aumentando aqui até eu achar aquele crítico, aquele ganho crítico. Vou mostrar várias formas de a gente fazer. Uma delas é essa aqui. Óbvio que está oscilando muito mais. Vou aumentar para 25, 25,5 aqui. Eu já estou oscilando bem mais agora. Ó. Colocar 30. Ó, perceba que agora ele já... Aqui tem a questão da resolução, né, do passo que eu fiz aqui para ir mais rápido, mas você perceba que ele está mais ou menos na mesma amplitude aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para ver o que acontece. 35. Ó, já ficou instável. Então, meu ganho crítico está entre 30 e 35. Tem. Ó, tá instável, tá vendo? À medida que o tempo passa, pega a linha de referência. Pega a linha de referência o 2, ó. Olha aqui. A partir de 8 segundos, terceiro ciclo, já está passando para cima. Então, a amplitude está só aumentando. Quer dizer que 31 já está instável. Então, é 30 que é o ganho crítico mesmo. Olha aqui, ele já está, não passa a linha de 2. Mantém mais ou menos a mesma amplitude.
Então quer dizer que eu já descobri que o ganho crítico é 2. O que é o período crítico? É a distância em tempo, né? Entre dois picos desse, ó. Aqui 8, alguma coisa, 11, alguma coisa. Esse período crítico aqui é em torno de 3 segundos. E é esses dados que você pega e joga na tabela do Ziegler para malha fechada. Opa. Aí tem a tabela aqui, aquela tabela para malha fechada. Na verdade, eu passei dela. Está aqui a tabela. Então, o que nós fizemos? Fizemos ele oscilar até esse ponto. A distância entre duas cristas no tempo é o período crítico. O ganho que eu ajustei, que é 30 lá, é o ganho crítico. Com base desses dois, eu venho aqui e jogo na tabela. Aí, ó, substituo o ganho crítico e o período crítico. Nós vimos que é período crítico em torno de 3 segundos. Pronto, ajustei o controlador. Outra forma de se fazer utilizando o MATLAB, de se achar esse ganho crítico, é pegando a função de transferência, que é essa função aqui da planta. Ó. Você entra com ela no MATLAB, deixa eu criar a função ali. Com o numerador dela, que é 1. O denominador dela, sempre com os parâmetros que multiplica a equação. É 1s ao cubo, 6s ao quadrado, 5s. E não tem o termo constante. Então é 1s ao cubo, 6s ao quadrado, 5s, não tem o termo constante. Trocou o polinômio do numerador e denominador, você gera a função de transferência, usando o comum, estou chamando a função de g de s. Usando o comando tf, lá, transfer function, com esse numerador e esse denominador. Olha lá. Gerou para mim a função de transferência. Aí eu vou pedir ele para traçar para mim o lugar das raízes. O comando é rlocus, função de transferência que eu criei, que é o g de s. Está aqui o lugar das raízes. Perceba que esse aqui é o eixo imaginário, que é o eixo real. Vai haver um valor de ganho que vai julgar o meu polo exatamente aqui sobre o eixo imaginário, sobre essa linha azul e essa linha verde. O problema desse método aqui é se acertar essa mira certinho. Mas só para confirmar que aquilo que nós achamos, o valor de 30, está muito próximo, você vem aqui, ó. Estou clicando ali mais ou menos aquela setinha. Achei 32. Você vê que o polo aqui não está zerado. Ó. Tinha que estar a parte real zerinho, mais alguma coisa aí. Você vê que está 0,02. Eu posso tentar mexer com ele um pouquinho para cá, para chegar no ganho ali. Ó. Eu já passei. O meu polo já ficou com a parte real negativa. Quer dizer que eu já passei do eixo imaginário. E aqui nesse mousepad aqui não dá, não. Viu? A resolução aqui é muito baixa. Mas aqui já deu para mim ver que está entre 28 e 32. Como nós tínhamos calculado 30, o 32 ele já mostra que a parte real é positiva, que o polo já está instável. Então é menor que 32 e maior que 26. O que vai bater ali, por mais que eu dê o zoom, você quer dar um zoom aí. Eu não consigo ali a precisão, viu? Ele já joga para o lado aqui automaticamente. Olha lá. E o outro ponto mais perto é o 26. Então está entre 26 e 32 ali. É a sua ferramenta também da gente estimar esse ganho. Nós calculamos lá que estava 30. Nós calculamos não. Naquele primeiro teste que nós fizemos aqui em malha fechada, aumentando o valor do ganho gradativamente, chegamos ao valor de 30. E um período ali próximo de 3 segundos. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Que é através do cálculo. Como que eu calculo isso? Só para lembrar, tá? Não preocupa com isso, não. Que é o método Ziegler-Nichols.
através desse método do Routh-Hurwitz. Como que era esse método? Só para a gente puxar na memória lá da modelagem. Eu pegava a função de transferência em malha fechada, e pegava a equação característica, o denominador dessa função, que é essa aqui, ó. Aí eu só escrevi ela aqui na forma expandida. Olha lá. S ao cubo, mais 6S ao quadrado, mais 5S, agora eu tenho ganho. E aí eu monto a matriz do Routh para calcular qual que é esse valor do ganho crítico. O termo de mais alto grau em S que eu tenho, então é S ao cubo. Depois eu monto em ordem decrescente até S a zero. Vou montar aqui uma matriz aqui imaginária. Vou passar rápido, mas só para mostrar para vocês que a gente tem um recurso computacional ali. Isso aqui é só para vocês verem o cálculo. Por isso que eu falei para não preocupar muito com isso aí, não. Como a minha matriz começa com S ao cubo, eu vou colocar nesses quadrantes aqui, ó, nessas linhas, nessas colunas dessa primeira linha, todos os parâmetros dos termos com expoente ímpar, que é o S ao cubo e o S elevado a 1. É 1 vezes S ao cubo e 5S, que é o S elevado a 1 aqui, né? Como se tivesse S elevado a 1. E o termo constante é como se tivesse o S elevado a 0 multiplicando, que qualquer coisa vezes elevado a 0 é 1. Vezes Kp é o próprio Kp. Portanto, na segunda linha da matriz de Routh, eu entro agora com os parâmetros dos termos expoente par. 6S ao quadrado, Kp. Sempre as duas primeiras linhas da matriz do Routh são preenchidas com os parâmetros da equação, sempre. As outras linhas eu venho preenchendo através das multiplicações cruzadas. Então, eu começo sempre da próxima linha, imediatamente abaixo da última que eu preenchi, primeira coluna. O elemento da linha acima é o meu pivô, que é o 6. Então, é 6 vezes 5, 30. Menos 1 vezes Kp, dividido pelo pivô, que é o 6. Esse caso aqui, a próxima coluna eu não preciso preencher, porque aqui está tudo zerado. Ó. Se eu for multiplicar 6 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 0 é 0. Então, essa aqui eu não preciso preencher. Passo para a próxima linha de baixo. Próxima linha de baixo, primeira coluna. Então, essa aqui agora. Aqui eu venho para cá. Esse cara agora que passa a ser o meu pivô. Então, isso tudo aqui, vezes Kp, menos 6 vezes 0 é 0. Dividido pelo pivô, vai sobrar só Kp. O elemento que está mais extremo à direita, ele sempre vai descendo aqui, pulando de linha em linha. Nesse caso, como acabaram aqui as linhas, ele não vai descer mais. Que a conta foi isso, vezes isso, dividido por isso, dá o próprio Kp, porque 6 vezes 0 é 0. Ou seja, isso vezes Kp menos 6 vezes 0, dá isso vezes Kp, dividido por isso, pelo próprio pivô, né? Desce o Kp aqui. Kp está aqui. Muito bem. Qual que era o procedimento do método do Routh? Era o seguinte, o foco da análise era sempre a primeira coluna. E o que o método Routh-Hurwitz dizia? Que para que esse sistema seja estável, ou seja, para que eu não tenha nenhum polo à direita do eixo imaginário, todos esses termos aqui, ó, tudo que está nesse quadrante tem que ser positivo. Ora, 1 é positivo, 6 é positivo. Esses dois aqui eu não sei, que vai depender de Kp. Mas para eu garantir que seja positivo, daqui eu tenho que isso aqui tem que ser maior do que 0, para garantir que seja positivo. Daqui eu tiro que Kp também tem que ser maior do que 0. Se eu fizer essa consideração, eu estou garantindo que tudo aqui vai ser positivo. E aí o sistema vai ser estável. Ora, vamos resolver isso aqui então. Para calcular qual que é o valor de Kp.
30 menos Kp dividido por 6 tem que ser maior do que 0. 6 está dividindo, passa para lá multiplicar. 30 menos Kp maior do que 0, porque 6 vezes 0, 0. O 30 está somando, passa para lá subtraindo. Ou o Kp está subtraindo, passa para lá com sinal trocado. 30 tem que ser maior que Kp, para ficar mais fácil. Ou seja, unindo isso com isso, eu tenho que o meu Kp tem que ser maior do que 0 e menor do que 30, para que esse sistema seja estável. Se ele tem que ser menor do que 30, se o que está me dizendo? Se Kp for maior do que 30, ele vai ser instável. Lembra lá do teste que nós fizemos? 31 que eu fiz, ele deu instável. Ó. Se Kp é maior do que 30, 31 é maior do que 30, é instável. E a única condição que ele vai ser criticamente estável é o Kp igual a 30. Ele não vai ser nem instável, nem estável. Ele vai ser criticamente estável. Para essa condição, meus polos vão estar naquele lugar do LGR lá que eu desenhei. Eles vão estar exatamente aqui. E é o que nós tínhamos encontrado com a simulação. Kp igual a 30. É a condição, através do método Root, que nós achamos que é o ganho crítico. Então, meu Kp igual a 30 é o meu ganho crítico. Beleza, Cristiano. Só que para jogar naquela tabela lá, você precisa achar o ganho crítico. Opa, cadê essa tabela? As contas também estão ali. Só que para me jogar naquela tabela, eu preciso do ganho crítico, mas também preciso do período crítico. Para me jogar na tabela lá do Root, preciso do ganho crítico dos Igrenicos, mas eu preciso do período crítico. Com o método do Root-Hurwitz, como que eu calculo o período crítico? Dessa forma. Ó. Eu calculei o Kp, eu calculei o valor limítrofe de Kp nessa linha aqui, ó. Então, o método do Root, e aí não me pergunte como que ele descobriu isso, eu consigo achar a frequência crítica na linha de cima. Como? Você com S ao quadrado e tem os parâmetros dos termos expoente par. Então, aqui, ó, são só os que tem os parâmetros que tem termo par. Então, 6S ao quadrado mais Kp é igual a 0. S é o polo, é uma frequência. Eu venho e substituo o Kp que eu calculei crítico aqui, ó. Que é 30. 6S ao quadrado mais 30 é igual a 0. 6S ao quadrado é igual a menos 30. S ao quadrado é menos 30 sobre 6. S ao quadrado é igual a menos 5. S é igual a mais ou menos raiz de menos 5. Não tem raiz de número negativo. É mais ou menos J raiz de 5. Ou, se quiser calcular, é mais ou menos J raiz de 5 é 2,236. Isso aqui é a sua frequência crítica. O polo é uma frequência. Lembra que eu falei com vocês lá de diagrama de Bode? Que as frequências, os pontos de flexão, as frequências de canto, o polo é a frequência crítica. Esse polo está assim, ó, no caso dessa planta. Quando eu ajusto o ganho para 30, eu tenho um polo em J 2,236
e outro polo em menos J 2,236. Essa é a frequência crítica. Portanto, usando esses valores calculados do método Ziegler-Nichols, essa é a frequência, né? Agora tem que calcular o período, esqueci. O período, então, é 2π vezes a frequência crítica, é 2π vezes 2,236, é 2,81. É bom que eu já confiro lá com aquela conta que eu tinha feito. Isso é o período crítico. Portanto, ó, período crítico, eu jogo aqui K crítico igual a 30, período crítico igual a 2,81. Eu calculo os parâmetros. Eu já pus aqui em cima para a gente ganhar tempo. Ó. Calculo o parâmetro proporcional. Desculpa. Integral e derivativo. Vou jogar agora lá no MATLAB. Daquele mesmo jeito que a gente fez no outro. Lembrando que o derivativo eu tenho que entrar com ele inverso, né? Eu ganho derivativo, é o inverso da taxa, que é 1,405 inverso 0,712. Deixa eu lembrar aqui, antena. Essa é a mesma coisa que nós fizemos outra vez. Deixa eu pegar aqui o que nós calculamos. Agora eu vou tirar o ganho crítico. Vou botar o bloquinho do P&D lá. Proporcional 18, que nós calculamos. O integral 0,712. Deixa eu ver aqui. E o derivativo 0,35. Ok. Vou simular. Aí ele me dá um ajuste aqui, ó, desse sistema com base no método dele. Você vê que tem a queda de 75% da primeira para a segunda oscilação, mas você vê que ele não preocupa muito com o overshoot, não. Ele só preocupa o seguinte, ó, vai parar de oscilar rápido e vai ter erro zero. Essa que é a preocupação dele. Se esse overshoot e é muito alto, 60%, é 1,6 alguma coisa, o seu processo foi insuficiente, você tem que voltar e fazer aquele ajuste fino. Você pode usar aquele botão de tuning que eu falei com você aqui, ó, igual nós fizemos no método passado. Aí você vem e faz o ajuste visual, igual nós aprendemos a fazer. Esse azul dele aí, contínuo, é o que ele está sugerindo, e o pontilhado é o que você tem. Aí aqui, visualmente, você faz aquele ajuste que você achar melhor para o seu processo aí.
Beleza. Tem um outro jeito de fazer? Tem. Tem uma outra ferramenta do MATLAB, que é essa aqui, ó, que eu pus para vocês aqui também, o passo a passo, que vocês possam usar aí depois, quem quiser, quem tiver curiosidade, ou quem um dia precisar, ó, essa aí, ó. Usando a ferramenta Sisotool. Essa que eu vou mostrar para vocês agora. Vou voltar no MATLAB. A minha função de transfer... Opa! G sem querer, que é G de essa função que eu gerei, ó. Essa aqui é a função da antena. S ao cubo, 6S ao quadrado, mais 5 vezes essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa função de transferência dela em área aberta. S ao cubo, mais 6S ao quadrado, mais 5S. Nesse caso, eu não pego o ganho, essa é outra ferramenta. Eu pego só a função em malha aberta, que é o S vezes S mais 1 vezes S mais 5. Já está feito aqui. Deixa eu fechar essa outra janela. Aí eu vou usar essa ferramenta que chama Sisotool. A função que eu criei. Na hora que ela abrir, vocês vão lembrar que nós já vimos essa ferramenta. Olha aqui. Essa ferramenta, ela coloca 3 situações juntas que nós já vimos. Diagrama de Bode, mostra as margens de ganho de fase. O LGR, esse ponto em rosa é onde estão os polos do sistema agora. E a resposta ao degrau, em malha fechada. Então, com isso aqui, mexendo em um, eu consigo ver, mexendo aqui no LGR, ó, eu consigo ver como vai ser o comportamento dos outros 3. E como que eu faço a sintonia do controlador aqui? Tá vendo aqui em cima, ó, Tuning Methods? Você vem aqui, clica nele. Aí tem várias ferramentas de análise. Nós vamos aqui, ó, PD Tuning. Isso já é uma sintonia automatizada que ele faz. Aí nós vamos pedir aqui o seguinte, ó, nas especificações, não precisa mexer nos outros não, na especificação nós vamos no Tuning Method, método sintonia, fórmulas clássicas de controle. Ok, quando eu seleciono isso, ele vai abrir para mim os iglenicos. O tipo do controlador eu quero proporcional, proporcional integral, PD. Vamos PD aqui, ó. E quando eu abro a fórmula, como eu selecionei os métodos clássicos, eu posso escolher vários aqui, ó. Vou escolher a resposta ao degrau do Ziegler-Nichols. Eu venho aqui e faço assim, ó, Update Compensator. Ele vai atualizar o controlador. Aí ele te dá aqui, ó, já te dá a função de transferência do controlador com os 2 zeros e o polo na origem. Na sintonia sugerida por ele, tá? E já te dá o diagrama de Bode, que ele está sugerindo, com o lugar das raízes e com a resposta em frequência da sua planta. Aí aqui você pode, como você faz? Esse aqui é um pouco diferente, que esse aqui você tem que ficar mexendo no LGR, ó, aqueles pontinhos rosa, você pega um deles qualquer, vai mexendo, e vai ajustando aqui no visual qual que vai ser a resposta que você quer. Você vê que essa aqui não tem tanta precisão. Você pode até aumentar esse gráfico aqui, mas ele não tem tanta precisão. Eu vou pedir aqui o overshoot.
Aí temos um overshoot 30%. Vou pedir para ele me mostrar também o tempo de acomodação, que são os dois parâmetros mais importantes para mim. Passar esse overshoot para cá, vou pedir para ver o tempo de acomodação. 7 segundos. Aí eu vou mexendo aqui, ó, eu vou pegar um desses pontos rosa qualquer, quando eu mexo com todos os polos. Dá um delay na resposta. Aí ele vai alterando lá a curva de resposta. Meu overshoot agora está de 29%. E aí eu vou selecionando do jeito que eu quiser aqui. A resposta transitória. Aqui também, ó. Vamos ver se vai carregar. Não vai carregar, está muito lento. Aí, uma vez que eu fiz esses ajustes, eu também posso exportar. Eu posso exportar esses dados lá para mim trabalhar, ou eu voltar aqui, ó, e já vejo a função de transferência. Depois que eu fiz essa mexida aqui uma vez, eu volto aqui, ó, abro a função de transferência, vejo qual que é, e posso fazer também agora aqueles ajustes igual nós fizemos da outra vez. Eu não consigo ter o visual enquanto eu não aplicar, né? Aqui eu consigo ter só os valores. Consigo ver qual que é o meu tempo transitório e o meu tempo de acomodação. Aí quando eu dou update, olha lá, agora ele foi lá e modificou sua curva, já modifica tudo. Modifica o LGR e modifica também a resposta transitória. E aqui você vai acompanhando como está a estabilidade do seu sistema com relação às margens de ganho de fase. Essa é uma ferramenta. Eu particularmente prefiro a outra, porque eu consigo ter acesso a todos os parâmetros dinâmicos. Aquela do Simulink, eu consigo ter acesso a essa aqui, ó. Eu consigo ter acesso a todos os parâmetros dinâmicos da minha planta e, melhor, né, no visual. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a importância de como que o método do Hurwitz ele é preciso com relação aos cálculos que ele faz. Nós encontramos o ganho de 30, o período crítico, né, que era o 2,8, e ele veio e deu exatamente a regulagem do compensador. Eu fui só desenhando os polos aqui, ó, só os polos da planta, os polos do controlador, os polos do controlador junto com a planta. É essa proximidade dos zeros com o polo que vai cancelando o efeito dinâmico dos polos, que estiver próximo. Aí vai restando os outros, que é a curva característica da sua planta, o LGR modificado. Quando eu entro com o controlador, quando eu entro com os polos e o zero do controlador. Veja que essa planta, ó, sem o controlador, a partir daquele ganho 30, ela ficava instável. Ó. Isso tudo aqui está instável. Só o fato de eu entrar para o controlador, você vê que todos os polos agora estão na região de estabilidade. Ó. Não tem mais sistema instável. Meu eixo imaginário está aqui. Ó. Olha como que ele trouxe. Quem estava instável, o meu controlador trouxe para a estabilidade. Não deu o comportamento inicialmente que eu queria, mas pelo menos a planta ficou estável. Depois foi que nós fizemos aquele ajuste fino. E quando eu estava fazendo aquele ajuste fino, o que a gente estava? Movimentando os zeros, que eu falei com vocês, que a gente pode movimentar ele de um lado ou do outro aqui, no meu plano S. Quando eu estava ajustando, eu estava movimentando ele. E aí fomos obtendo a característica dinâmica que a gente quis. E aí você pode fazer da forma que vocês quiserem. Beleza, pessoal? Alguma pergunta com relação ao P&D? Mais uma demonstração para vocês verem que tem a ferramenta aí no MATLAB, né? E que vocês podem estar utilizando. Para mim tá bacana.
Deu para ver legal funcionando. Então, deixa eu só